Muito bom dia a todos. Vamos a comenzar então con la primera sesión, que es conocer os nossos polinizadores. Para el resto del día, lembro que las presentaciones tienen una duración de 10 minutos. Dejamos 5 para preguntas y para ayudar a los oradores, cuando lleguen al minuto 8 aparecerá un número 2 no ecrã. Y cuando llegan a los 10 minutos tendrán una señal vermelha para decir que es hora de fechar para pasar a las cuestiones. Embora una pequeña modificación en esta primera sesión, la primera palestra va a tener una duración de 15 minutos, es una excepción, más nos vamos a compensar en la última palestra de esta sesión, que va a ser un poco más corta para poder ficar las horas que temos no programa. Então, vamos a começar com a Silvia Castro, que nos vai falar da Flower Lab, e pronto, já todo mundo conhecemos, não precisa mais apresentação. Vai falar sobre a polinização, o plano de ação para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores. Silvia, por favor. Muito obrigada, Roberto. Agora tenho que mudar o chip para português, que às vezes custa um bocadinho. Muito Claro que sim. obrigada. Quisemos também um bocadinho começar as sessões das reuniões, começando logo por falar do projeto de polinização, que tem como grande meta, efetivamente, a construção do plano de ação para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores. E quando falamos de polinização, estamos a falar de algo extremamente simples, que é apenas a transferência dos grãos de pólen das anteras de uma flor para uma outra flor da mesma espécie, ou eventualmente da mesma flor também. Mas esta transferência implica a necessidade de um vetor, porque as plantas estão enraizadas num local, e é uma transferência que é crucial para as plantas, porque permite a fertilização. E por isso faz com que seja a interação entre dois organismos, dos quais dependem estritamente uns dos outros. E começando um bocadinho por, e eu aqui noto, faço aqui uma ressalva que a primeira parte da apresentação está escrita em inglês porque era para permitir o Martin perceber este contexto inicial, e que a segunda parte estará em português porque efetivamente apresenta o projeto em concreto e é um projeto nacional. Mas gostava de começar por uma nota introdutória, e traçar uma espécie de linha temporal, marcando as iniciativas que decorreram, e muitas delas decorrem em Portugal nos últimos tempos, diretamente ligados com polinizadores. Por isso, o primeiro marco é em 2018, quando é criada a Estratégia Nacional para a Natureza e a Conservação da Biodiversidade, que inclui um eixo importante de promover o reconhecimento do valor do património natural, e um ano mais tarde a criação dos Censos de Borboletas de Portugal pela TAGIS, diretamente ligado com o Esquema de Monitorização Europeu de Borboletas, o EBMS, que inclui até aos dias de hoje 86 locais, com uma representação de uma grande percentagem das nossas espécies, cobrindo grande parte de Portugal, e que ao mesmo tempo promoveu a formação de inúmeras partes interessadas, em particular o, membros da equipa do ICNF, com inúmeros workshops e reuniões de partilha de informação, onde todos podiam aprender e construir um conhecimento sobre as borboletas, mas que chega até aos dias de hoje através de formações avançadas, com cursos mais intensivos que extravasam as borboletas e passam também para as abelhas e para os cirfídeos, no âmbito já deste projeto que vos vou falar dentro de pouco, do polinização. Em 2020, Portugal junta-se à Aliança Promote Pollinators, que já foi mencionada pelo Martin. É uma aliança internacional que pretende promover políticas públicas e ações inovadoras para proteger os polinizadores. E esta união à Aliança de Promote Pollinators permite-nos fazer aí já um brainstorming daquilo que estava a ser feito em Portugal.
Em março de 2021 é criada a rede de estações de borboletas noturnas, que atualmente uma associação extremamente importante na monitorização das borboletas noturnas, usando inteiramente ciência cidadã, cobre um elevado número de sítios, podem ver o mapa retirado da página da rede de estações, e que recorre a uma metodologia standardizada, o que permite a recolha de informação toda standardizada. Em maio de 2021, e um bocadinho promovido pela Estratégia Nacional para a Biodiversidade e pelo brainstorming que fizemos com a Aliança Promote Pollinators, surge a Pollinet, que hoje conta com mais de 150 membros de 84 instituições diferentes e cobrindo tipologias completamente diferentes, desde a academia até a administração pública, ONGs, empresas, etc., e cujo principal objetivo é efetivamente promover um trabalho colaborativo que ficou patente já também na experiência dos Países Baixos, ser crucial naquilo que é promover a sustentabilidade e a conservação dos polinizadores num dado local. Por isso, promover o trabalho colaborativo, promover a partilha, a transferência do conhecimento e, mais importante, desenvolver e implementar um plano de ação para os polinizadores em Portugal. Em dezembro de 2021 desse mesmo ano, sai uma resolução da Assembleia da República que recomenda efetivamente ao Governo a adoção de medidas para preservar e conservar os polinizadores e os seus habitats em território nacional. E uns meses mais tarde, Portugal e a Polinet em particular é convidada a integrar o projeto Spring, fazendo parte como pontos de amostragem na recolha e no teste de metodologias para monitorizar polinizadores, cujos resultados estão neste momento em análise para contribuir para aquilo que é a definição das metodologias do plano da estratégia de monitorização de polinizadores europeia. Ainda nesse ano, temos a possibilidade, juntamente com a Promote Pollinators, de construir ou de usar a teoria da mudança para construir aquilo que é uma base para o nosso futuro plano de ação para os polinizadores. Por isso, reunimos uma equipa de com inúmeras entidades distintas e construímos esta base que vocês veem aqui, que podem consultar na página da Polinet e que identifica já grandes temáticas nas quais podemos criar um conjunto de ações com resultados que nos levem a um objetivo global comum. Em janeiro de 2023, há outra meta muito importante, na qual a rede de estações de borboletas noturnas integra formalmente aquilo que é o esquema de monitorização de borboletas europeu e que é um passo também extremamente importante. Uns meses mais tarde, temos a aprovação do apoio do Fundo Ambiental para a construção do plano de ação propriamente dito, através do financiamento do projeto Polinização, pelo Ministério do Ambiente e atualmente, Energia. O projeto inicia-se em setembro de 2023 e inclui várias atividades que se podem organizar com um grande objetivo de, efetivamente, construir o plano de ação para conservar os polinizadores e que se organiza em três grandes pilares, ou três grandes objetivos, digamos, são, por um lado, aumentar o conhecimento sobre os polinizadores e sobre as causas e consequências do seu declínio em Portugal através da promoção da investigação e através do desenvolvimento de um programa de monitorização que permita avaliar as tendências das suas populações. Num segundo pilar, identificar ações concretas a implementar no território nacional que nos permitam efetivamente conservar os insetos polinizadores e promover os seus serviços de polinização, combater as causas e consequências do seu declínio. E, por último, um grande objetivo de criar uma consciência coletiva e mobilizar os cidadãos para a conservação dos polinizadores, porque todos temos um papel a desempenhar a esse nível, através de um conjunto de iniciativas de
disseminação, divulgação de ciência e projetos de ciência cidadã também. A equipa é uma equipa que é vastíssima, neste momento está a aumentar. Aqui tem a equipa core daquilo que está ligada diretamente ao desenvolvimento do projeto e que se liga intimamente com aquilo que é a rede Polinet, como é óbvio. Esta equipa, como é óbvio, é muito mais ampla do que estes interlocutores que apareciam na imagem e inclui, na realidade, vários grupos de trabalho. Alguns deles iniciaram-se ainda antes do financiamento propriamente dito, do Polinização e, efetivamente, como resultado da última reunião da Polinet, o primeiro grupo a ser criado foi o das coleções biológicas e ferramentas de identificação, cuja primeira, vêem aqui os elementos, da primeira reunião, mas somos mais do que estes que estão representados, e na realidade está a construir um conhecimento naquilo que é assente nas coleções, no sentido de melhorar as coleções de polinizadores que temos em Portugal, agora também com um financiamento paralelo do Arcade, um projeto internacional que também apresentaremos mais tarde, e através do trabalho também desenvolvido pelo Hugo Gaspar naquilo que é as abelhas de Portugal, que também vão ter a oportunidade de ouvir. Depois temos um grupo de trabalho dedicado à monitorização dos polinizadores, no qual estamos a testar várias metodologias. Terão a oportunidade de ouvir a Helena Ceia a falar mais em detalhe sobre os avanços que se estão a fazer a este nível. E temos um outro grupo de disseminação, divulgação e educação ambiental, que trabalha no sentido de promover uma série de atividades e projetos de ciência cidadã, que também serão apresentados na última sessão da parte da tarde. E o central, do grupo de trabalho do Plano de Ação, está enraizado naquilo que é a rede da Polinet, porque gostaríamos que todos estivessem envolvidos e por isso este grupo é bastante mais complexo, inclui um grupo nuclear cuja missão é a estruturação dos trabalhos e documentos, a compilação da informação, a produção do documento propriamente dito e a articulação de todos os restantes grupos dentro deste grande grupo. Está neste momento em fase de consolidação. Temos um grupo consultivo com entidades administrativas, entidades governamentais, cuja missão é permitir a validação, a priorização e uma avaliação da execuibilidade das ações que são propostas no plano de ação, assim como identificação de ferramentas para implementar essas próprias ações. E depois teremos grupos temáticos no qual estarão abertos à participação da Polinet, participação ativa, através de workshops participativos, com temáticas específicas, onde tentaremos criar um processo de construção semelhante àquilo que é o processo de construção da teoria da mudança. Teremos também um grupo consultivo externo para podermos partilhar experiências com outros países que já tenham o seu plano de ação mais desenvolvido. Assim, nos próximos tempos, estamos desde janeiro a trabalhar ativamente naquilo que é a definição de um programa de monitorização com teste em terreno, e perspectivamos em setembro ter uma primeira proposta, momento no qual também teremos a primeira reunião com o Conselho Consultivo, onde estaremos a discutir um conjunto de ferramentas e estruturação do plano. A partir de novembro até fevereiro do próximo ano decorrerão vários workshops participativos abertos à comunidade Polinet sobre várias temáticas que vos comunicaremos atempadamente, com o grande objetivo de em junho termos a consulta pública do documento do plano de ação para a sua apresentação em outubro, momento no qual encerra-se o projeto. Pronto, e terminei a minha intervenção. Não sei se gostariam de fazer alguma questão. Yo tenía una cuestión, Silvia, y es, en todo este proceso que comenzó más formalmente con la Polinente en 2021, yo quería saber tu opinión como una persona que tiene estado envolvida en tracer todas estas personas de distintas
instituciones, personas, cientistas, ciudadanas, y mismo, por ejemplo, cuando yo fui convidado, eh, tú, un poco más una cuestión personal, ¿cuál tiene sido tu experiencia en la manera como las personas tienen reagido, en la manera como sientes que la comunidad tiene eh, respondido de manera positiva? A minha experiência desde que começamos esta jornada em 2021 com a criação da Polinet tem sido extremamente positiva, ou seja, há uma abertura muito grande e uma sensibilização, uma sensibilidade por parte das pessoas que estão envolvidas nesta temática muito grande. E há uma vontade de querer ajudar, há uma vontade de querer fazer, inclusive a sensação que eu tenho é que muitos membros da Polinet teriam efetivamente de estar mais envolvidos numa participação mais ativa. Como é óbvio, gerir tantas pessoas não é fácil, e por isso existem processos que têm que ser discutidos em grupos mais pequenos. De qualquer das formas, tentamos sempre fazer isto de uma forma aberta, ou seja, para que qualquer pessoa que queira estar em qualquer um destes, possa aportar a qualquer um destes temas de uma forma significativa, possa ser envolvida. Eu sinto uma abertura total e uma generosidade por parte da maioria das pessoas com quem tenho estado a trabalhar muito grande para cederem o seu tempo para ah, dentro daquilo que são as limitações de tempo, que é uma das grandes desvantagens que temos, e muitas vezes, muitas das pessoas que participam efetivamente eh, doando generosamente o seu tempo. E, e tem sido muito bom, porque isso tem acontecido de uma forma natural. Não, pronto, não é fácil. Ok, obrigado. No sé si alguien más tiene alguna cuestión para Silvia. Hoje está muito paradinho, costuma ser mais ativo. Mas si no hay muchas cuestiones, entonces aprovechamos para continuar y así rescatar aquel tiempo que fue perdido con los problemas que hubo con la plenaria al principio. Obrigado, Silvia. Nuestro siguiente orador es Hugo Gaspar. Hugo Gaspar es un estudiante de doutoramento do Flower Lab. Nos va a falar sobre abelhas de Portugal, ecologia, taxonomia e os próximos avanços no contexto português. Ok, agora já devem ver. Uhum. Ok, Ótimo, sim. tá. Ok, bom dia a todos. Deixa-me voltar aqui atrás, isto está mais à frente. Bom dia a todos, obrigado, Roberto, pela apresentação. Como o Roberto estava a dizer, eu sou aluno de doutoramento do Flower Lab na Universidade de Coimbra e vinha-vos falar um bocadinho sobre um trabalho que se está a fazer sobre as abelhas de Portugal, que é o meu projeto de tese. Neste momento já vai no primeiro ano, vai terminar o primeiro ano. Um, e basicamente, dentro dos avanços que estão a ser feitos nas abelhas em Portugal, este é um dos principais trabalhos neste momento. E a tentar melhorar um bocadinho alguns aspectos que vocês vão perceber ao longo da apresentação, mas no geral, isto é uma apresentação um pouco resumida daquilo que é o projeto que eu tenho para a minha tese de doutoramento nos próximos 4 anos, e vocês vão perceber isso ao longo da apresentação. Pronto, como vocês sabem, as abelhas são um grupo bastante diverso, já devem ter alguma noção, é um grupo bastante diverso e tem muitas espécies representadas no nosso país. Na Europa temos um pouco mais de 2.000 espécies. Nós estamos numa região particularmente propícia à diversidade de abelhas. Vemos ali no mapa aquela zona mais escura, ali à volta do Mediterrâneo. E essa diversidade vem de vários fatores, desde os quais 5 deles que eu costumo referir, que estão ligados já à estratégia de vida das abelhas. A maioria delas são solitárias, mas também há sociais, e parasitas. A dieta das abelhas podem ser mais ou menos especialistas nas plantas onde se alimentam. O tipo de nidificação que elas fazem, utilizando diferentes materiais, diferentes estruturas nos habitats, a sua plasticidade, de acordo com a biogeografia, que é um fator muito importante na diversidade de abelhas, uma vez que elas funcionam a uma escala bastante pequena, e é preciso também ter a noção desta plasticidade em relação aos habitats e à biogeografia. E depois, em relação ao período de voo, cada espécie tem
um período de 2, 3, 4 meses associados, em que elas estão ativas no estado adulto, a recolher e a participar na polinização. E todos estes fatores são fatores importantes para a sua diversidade. As abelhas têm então esta relação muito especial com as plantas e para a fase larvar e também na fase adulta, e as plantas ligam-se também à utilização da paisagem, seja uma gestão humana, ou seja, uma existência mais natural, em que temos as plantas selvagens e as plantas de culturas agrícolas, podem ser usadas como alimentos, e quando estudamos as abelhas temos que estudar, temos que ter noção das fontes de alimento, dos habitats que estão presentes ligados à paisagem. Um, no contexto português, nós neste momento temos 783 espécies reportadas para o nosso país, que é um número bastante grande, coloca-nos em nono a nível europeu. Mas a primeira lista de espécies que surgiu assim com uma dimensão mais considerável foi em 2018, apenas em 2018, com 680 espécies, e desde aí já aumentámos um pouco e vai sofrer mais atualizações no futuro. Mas eu queria salientar aqui três problemas principais que nós tínhamos em relação e temos em relação à nossa fauna de abelhas, que é que a maioria dos registros está associada a zonas de habitação, de residência ou de férias, seja de especialistas portugueses, seja de especialistas estrangeiros. A maioria das espécies tem menos de 5 registros, que nos dá muito pouca informação sobre a sua distribuição. E a maior coleção portuguesa no Museu de Ciência da Universidade de Coimbra não estava revista ou estudada inteiramente. Isto abre-nos também espaço para melhorias, quer aplicando uma sistematização da amostragem ao nível do país, quer encontrando novas fontes de registros, quer revendo as maiores coleções nacionais. E, no geral, o objetivo do, hum, do estudo das abelhas é tentar perceber a sua conservação, que na realidade o estado de conservação é um problema a nível europeu. Mais de metade das espécies nós não sabemos qual é que é o seu estado de conservação. Existem várias soluções, desde a amostragem, validação de registro e estudar os principais fatores que as influenciam, mas os principais preocupações estão ao nível da paisagem e do clima. E aí leva-nos a uma ferramenta que nós queremos, no fim, obter, que é conseguir prever a distribuição das abelhas e dos serviços de polinização que elas servem. E isto é um processo bastante complexo, que depende da escala e da região, e é necessário ter em conta a utilização do solo diferente ao longo do território e também gradientes de clima. Outro aspecto muito importante que eu gostava de mencionar é a capacidade, e que o Martin também já falou na apresentação dele, que é o facto de conseguirmos identificar as abelhas. É um problema que acontece a nível europeu e também cá em Portugal. Existe uma limitada centralização e adaptação da informação para conseguirmos identificá-las. Isto inclui chaves dicotómicas, descrições de espécies e fotografias, e é necessário então compilar e adaptar essa informação. E é daí que eu então queria vos dar a conhecer um bocadinho do que eu estou a fazer na minha tese de doutoramento, e vou-vos mostrar já alguns resultados preliminares. A tese vai desde setembro de 2023 até setembro de 2027, por isso ao longo dos próximos anos vocês vão apanhando alguns avanços. A primeira tarefa passa por identificar, e homogeneizar a informação que existe sobre as abelhas numa base de dados com todas as espécies portuguesas, que incluirá mapas de distribuição, nomenclatura taxonómica, traços ecológicos básicos e a literatura taxonómica. Vem também com resultados de outros projetos em paralelo que estão a ocorrer, como o Orbit, que vai introduzir descrições de espécies e fotografia. E colocando isto numa plataforma, e neste momento estamos em fase de testes com a plataforma Flora One para tentar incorporar esta informação em português, e nos próximos tempos poderemos ter avanços consideráveis nesta parte. Depois, na tarefa 2, passa pela revisão de material histórico em coleções. Estamos a estudar a coleção do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e fazer uma validação representativa no Museu de Lisboa e no Museu do Porto. E envolve os parceiros do Arcade. Uma das tarefas do Arcade envolve esta parte. Neste momento já terminei a verificação a validação dos registros na coleção de Coimbra, com mais de 13.000 exemplares, com mais de 500 espécies representadas e mais de 11 a 13 espécies novas para a fauna portuguesa.
Também estou a fazer a verificação dos registros no iNaturalist ao nível do género. Neste momento já temos 2/3 dos registros verificados a este nível, com mais de 13 mil registros, que aumenta bastante o número de registros que temos disponíveis. E depois outra tarefa bastante importante é a amostragem a colheita de novos registros. E isto aqui vamos usar três épocas de amostragem, três primaveras durante estes períodos. Vamos tentar ter representação biogeográfica, de habitat, explorar hotspots florísticos e localidades históricas. Aqui também as localidades históricas poderá envolver também o projeto Arcade, mais uma vez. Este ano selecionámos 10 locais de amostragem, não vou entrar aqui em detalhe, mas concentramos na zona centro e norte, com mais de 51 locais de amostragem em três períodos do ano, até 6 habitats representados em cada um destes locais, em cada um destas áreas, destas 10 Tienes, áreas. tienes 2 minutos, Hugo. Ok. Aqui mostrando um exemplo em que nós mostramos 6 tipos de habitats, só para vocês verem, nós baseamos-nos na carta de utilização do solo produzido pelo governo e temos aqui, pelo Estado, e temos aqui alguns dos habitats, desde linhas de água, florestas, matos, zonas de mosaicos agro-rurais. E fazemos vários tipos de amostragens, desde a contagem de flores, desde a avaliação da nidificação, e fazemos uma amostragem com interseção de voo por estes locais em tempos definidos e em áreas definidas. Uh, Dito isto, vamos para a tarefa 3. Na tarefa 3, o objetivo é tentar usar esta informação para tentar prever a distribuição das espécies em grupos funcionais relevantes, tendo em conta as diferentes variáveis que fui falando, de utilização do solo e do clima. Tentar também prever os serviços de polinização e depois terminar com uma atualização da base de dados que nós criámos, aquela base de dados online, e também compilar e adaptar chaves dicotómicas. Neste momento temos em revisão a chave dicotómica dos géneros das abelhas de Portugal. Isso será publicado em breve pela imprensa da Universidade de Coimbra. E também a promoção, criar um relatório para promover a conservação das abelhas e a investigação, tendo em conta os avanços que forem feitos nestes 4 anos e aquilo que esperamos que aconteça nos próximos anos. E é isto. Muito obrigado. Queria agradecer às entidades envolvidas e a todas as pessoas que participaram no trabalho e estão envolvidas nos próximos tempos. Obrigado, Hugo. ¿Há preguntas para Hugo? ¿Cuestiones? Aproveito eu para levantar una. Parabéns pela apresentação. Hugo, mi pregunta es, embora tú estás só no princípio desta tarefa hercúlea, ¿cuáles son, con lo poco, digamos, y poco no sentido de o grande trabalho que tienes que fazer, mas o muito que já tienes feito, quais são tus perspectivas em quanto ao aumento do conhecimento de diversidade, número de espécies, ou seja, estas 733 espécies que temos agora, quanto achas que vai variar o número É assim, quando terminares? sim, isso é uma pergunta. Eu sei, isso É, não é, é, não é é, pergunta muito é- de opinião, sim, é, muito... cu- é muito é curioso porque nós assumimos que na Europa conhecemos as espécies já todas, conhecemos já tudo muito bem e este é um exemplo claro em que não conhecemos e que ainda temos algumas coisas para descobrir. Poderá ir até às 700 e, sei lá, 775, para aí, aproximar-se um pouco das 800, mas não muito mais do que isso. Para já no imediato, como vocês veem ali só com mais 10, mais algumas que alguns colegas meus têm para publicar e noutros trabalhos, vai chegar facilmente às 750 e vai continuar a crescer um pouco mais. Mas sim, é muito interessante o potencial que tem, não só para o número de espécies que temos, mas saber onde é que elas estão distribuídas pelo país, isso aí vai ser uma diferença da noite para o dia, garantidamente. Ótimo. Una pregunta para Robin Payne. Él pregunta, Hugo, que si puedes hablar un poco más de las metodologías de amostragem na tarefa 2. Sim, Y dice que él vio que tienes tus armadillas de intercept sampling, o sim. sea, las malay traps, y si ese es tu método principal o si tienes otros métodos de armadillas.
Sim, quando eu digo aqui método de interseção de voo, estou-me apenas a referir a redes entomológicas, passagem Ah, ok. aleatória de redes entomológicas em habitats, neste caso é por superfícies onde existam recursos florísticos e zonas que sejam microhabitats que sejam interessantes para as abelhas, neste caso. E este é o principal e é o principal método que nos vamos focar nos próximos, ou seja, três épocas da amostragem. Vai ser o único método que vamos utilizar. Vamos tentar ser um bocadinho mais dinâmicos no que toca à seleção dos locais, mas vamos tentar manter mais ou menos o número de locais todos os anos. Podemos alterar os sítios de amostragem, mas o método de amostragem é este, é a interseção de voo e é o que nós achamos que é o que tira melhores resultados dentro dos recursos que nós temos disponíveis e a disponibilidade que temos, porque é preciso pessoas para fazer este trabalho, e neste caso, pronto, é sempre assim, temos que jogar com o que temos e com o que precisamos, e neste momento este método é o que nos satisfaz mais e permite-nos fazer mais. Uhum, certo. Temos uma pergunta da Helena Ceia. Ela quer saber, Hugo, podes falar um pouco mais sobre os hotspots florísticos? Sim, isto é uma hipótese que este ano ainda não exploramos, mas a ideia principal é, uma vez que as abelhas estão associadas às flores, e é algo que nós nunca podemos separar, a diversidade de flores e a diversidade das abelhas, a intenção é tentarmos colaborarmos com os botânicos, temos cá em Coimbra pessoas que percebem muito de flora, da flora portuguesa, e tentar selecionar locais que sejam mais diferentes ou especiais no que toca à diversidade florística, com várias famílias representadas, com uma boa diversidade de espécies, que tem um grande potencial para que existam espécies muito interessantes, porque estas descobertas que vão sendo feitas ao longo dos anos de novas espécies, geralmente é porque alguém se lembrou de ir procurar numa planta que não estava a ser considerada antes, e este é um nicho que deve ser explorado quando tentamos mostrar novas abelhas, neste caso. Y una última pregunta en dos partes. Sheila Alves pregunta, dice que es una pregunta un poco más pessoal, mas ela gostava de saber o que te levou a estudar estes insectos polinizadores na tua tesis e ter este interesse. Uhum. Sim, eu comecei a trabalhar os insetos de uma maneira geral, a estudá-los mais ao nível da família. Depois comecei-me a interessar mais pelos polinizadores e aqui focando um pouco mais nas abelhas sirfídeos e borboletas diurnas. Mas depois as abelhas chamaram mais a atenção porque primeiro tinham já alguma informação disponível, não é acessível, não é de todo o quão acessível nós queríamos, mas tinha muita informação interessante que podia explorar e depois também apaixonei-me pela forma das abelhas, pela a beleza das abelhas. São organismos particularmente interessantes, a meu ver, e por toda esta dinâmica que tem com a ecologia, com as plantas, os habitats, porque não é só uma questão de saber olhar para uma abelha e dizer a espécie, tem todo um perfil à volta, aquelas coisas que eu falei antes das flores que se alimentam, a nidificação. São uns organismos particularmente interessantes no que toca a esse aspecto. Mas há outros grupos, por exemplo, os cirfídeos, também são super interessantes no que toca à ecologia, e também precisamos de pessoas que trabalhem nos cirfídeos, nas abelhas. Precisamos, na realidade, na entomologia no geral, precisamos de gente com vontade. Muito obrigado, Hugo. Embora há algumas outras questões, acho que vamos a continuar e se calhar Roberto, puedes responder no chat. se me permites, Roberto, Sim, pedir ao Hugo, interessante se ele puder responder no chat algumas dessas Sim, questões. sim, eu vou sim. respondendo, Isso. sim. Uhum. Obrigado. Bom, para seguir temos agora a Hugo Silva, que é da Universidade da Madeira. Hugo é actualmente o responsável pelo la digitalização da coleção de insectos da universidade Uhum. e hoje nos vai falar sobre o projeto de Insect Pollinator Diversity in Funchal Ecological Park. Hugo? Ora, creio que já estão a ver, não é? Sim, Sim? Ok, boa. Agora não consigo partilhar isto. Já está. Ok. ótimo, sim. Bem, bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer também a oportunidade de poder apresentar aqui este pequeno trabalho que fizemos o ano passado no Parque Ecológico do Funchal. 10 minutos são muito curtos para apresentar tudo aquilo que tentámos fazer.
mas eu vou fazer assim um pequeno resumo para vocês terem uma ideia daquilo que está a ser desenvolvido na Ilha da Madeira. E, portanto, sem mais demoras, eu passo-vos apenas a apresentar um pouco o Parque Ecológico do Funchal. É uma área verde, uma área protegida, localizada na costa sul da Ilha da Madeira, e é uma das poucas áreas que ainda tem alguns resquícios de floresta laurisilva, a floresta típica da ilha, na costa sul, portanto, uma área com grande interesse para a conservação da natureza. Tem cerca de 800 hectares, que corresponde mais ou menos a 15% da área do Conselho do Funchal. Tem outra coisa extremamente interessante, que vai desde os 400 metros de altitude, portanto começa sensivelmente na cidade e chega até ao ponto mais alto da ilha, a 1800 metros de altitude. E depois também a Mária Verde, que está numa zona, num concelho, que representa quase metade da população da Madeira. Portanto, tudo o que é serviços ecossistémicos e também uma ótima área para a educação ambiental, que atinge quase metade da população da ilha. Em 2010 e 2016 foi fustigado por dois grandes incêndios florestais, que ardeu praticamente a área toda do Parque Ecológico. Aqui escolhi estas duas imagens particulares, que é um tipo de habitat ursal de altitude que está a arder, e aqui tenho também outras duas imagens do pós-incêndio. E, portanto, todo o trabalho que foi realizado ali foi resultado de todo um projeto de recuperação do Parque Ecológico após 2016. No entanto, e mesmo com os incêndios, ainda é um local que tem espécies de flora relíquia, não é? Principalmente endemismos e gigantismos insulares. É o caso desta aqui, Melanosolin decipiens, que é um género endémico da Ilha da Madeira, o famoso maçaroco da Madeira e também o Gerânio madeirensis, que também é um gigantismo insular. Os objetivos, então, deste trabalho, que decorreu ao longo do ano, foi fazer uma avaliação da diversidade de polinizadores presente no Parque Ecológico, porque não existiam dados sobre polinizadores no parque, e, portanto, como há vontade e quer-se fazer algo pela conservação dos polinizadores, há que haver um trabalho base para se conhecer a diversidade. E depois, em segundo, que vem muito dessa avaliação, foi a criação de uma coleção de referência para o parque, e também a escrita, que ainda está a acontecer, de um guia de campo de polinizadores. Assim, muito rapidamente, com os objetivos, foi a amostragem realizada entre agosto de 22 e setembro de 23. Tem aqui um mapa mais ou menos com os pontos de recolha. Totalizaram 106 dias de trabalho de campo, e foram coletados todos os insetos polinizadores que eram observados em flores, e depois também identificado, obviamente, a planta onde o inseto foi recolhido. Aqui são algumas imagens também do campo. A Ilha da Madeira, para se fazer campo, é extremamente difícil devido à orografia, e, portanto, muitas vezes temos que utilizar estas veredas que são bastante difíceis, e é necessário alguma cautela no campo. E depois todo o material foi curado na Universidade da Madeira, na coleção de insetos. E ainda está a ser, porque foi bastante material recolhido, e os recursos humanos também são escassos. Passando assim a uns dados muito gerais, nós focamos só, ou seja, eu apanhei vários grupos de insetos, mas aqui para esta apresentação foco apenas nas principais ordens de insetos polinizadores: as borboletas diurnas, as abelhas e vespas e os cirfídeos. Aqui tem um gráfico onde mostra mais ou menos a percentagem dos espécimes recolhidos dentro destas três ordens. E depois, ao nível da espécie, foram identificadas até ao momento 53 espécies, das quais 19 são apoideias e vespas, 20 cirfídeos e 14 borboletas diurnas. E aqui temos também a abundância, portanto, temos quase metade, mais de metade dos indivíduos são abelhas e vespas. Totalizam 1.157 espécimes analisados até ao momento. Aqui, fazendo um bocadinho uma comparação de número de espécies entre a Madeira e aquelas que foram encontradas no Parque Ecológico, obviamente que a escala não é tão elevada como a que o Gaspar estava a apresentar anteriormente. É uma ilha, portanto temos um número muito reduzido de espécies, como vocês podem ver aqui na tabela direita. Em termos de abelhas e vespas, todas juntas totalizam 24 espécies.
os sirfídeos são 26 e os lepidópteros diurnos são apenas 14. Portanto, são números muito reduzidos comparativamente ao continente, como é expectável, obviamente. O que é interessante aqui é que, como é uma ilha, tem uma grande taxa de endemismo. Portanto, grande parte das espécies destes grupos são endémicas da Ilha da Madeira. E, portanto, ao nível dos himenópteros, temos cerca de 80%, ou foram detectados cerca de 80% das espécies totais da ilha, dos sirfídeos 77% e das borboletas diurnas foram encontradas todas as espécies que estão registadas para a Ilha da Madeira. Falando agora aqui, assim, um pouco em termos de conclusão, com estes dados, o que é que nós fizemos? Começámos com, obviamente, uma coleção de referência para o Parque Ecológico. Portanto, já conta mais ou menos com 1000 exemplares preparados e etiquetados, identificados, que estão agora também a ser indexados para o projeto Arcade, que já foi mencionado aqui de manhã. E desses 1000, destacámos 100 para fazer uma pequena exibição que está no centro de recepção do Parque Ecológico do Funchal, para as pessoas que visitam o parque poderem observar um pouco da diversidade que existe no Parque Ecológico. E depois também, já baseado nos dados que foram recolhidos, o parque teve um investimento para fazer uma pequena exposição e já tem aqui com muito orgulho um pequeno placar sobre insetos polinizadores, em que tem umas ilustrações de algumas das espécies que são encontradas e depois informações e curiosidades sobre as espécies no Parque Ecológico. Relativamente ao guia, nós decidimos avançar com um guia que fosse simultaneamente, ou seja, que atingisse um público-alvo diverso, ou seja, as famílias e as pessoas que não têm tanto conhecimento científico, mas que visitam o Parque Ecológico, portanto, que possam ter um guia que as ajude numa identificação rápida dos insetos que observam quando fazem as caminhadas no parque, mas queríamos também que o guia servisse para uma comunidade que tem mais conhecimento sobre a temática e, portanto, estamos aqui a fazer este jogo para que seja um equilíbrio e que atinja um público assim mais vasto. Estamos a fazer ilustrações daquelas espécies que encontramos e aqui há um layout, atenção, isto é um layout, foi um primeiro layout que nós fizemos logo no início, portanto, a partida já não vai ficar nada assim, mas é apenas um pequeno layout como vão ficar as fichas das espécies. Mesmo para terminar, ainda em simultâneo, fizemos também censos de borboletas diurnas durante durante um ano, fevereiro 23 e fevereiro 24. 2 minutos. Está bem, então mesmo a terminar, é o último slide. São 3 transectos que nós escolhemos em diversas altitudes, portanto, para termos 3 tipos de habitats. E pronto, e fizemos as contagens e registámos na aplicação do Butterfly Count e pronto, estão também esses dados disponíveis. Agradecer, obviamente, eu não pus aqui a lista de todas as pessoas que tenho que agradecer porque é muito grande, mas principalmente ao município do Funchal e ao Parque Ecológico do Funchal e também à Universidade da Madeira e à responsável da coleção de insetos que possibilitou esta parceria e a realização deste pequenino trabalho que depois será o pontapé de saída para muitos outros trabalhos de investigação e também para a criação de medidas de gestão e de conservação que possam ser aplicadas no Parque Ecológico de Funchal em prol dos polinizadores na Madeira. Obrigado. Muito obrigado, Hugo. Perguntas, questões para Hugo Silva? Mas vez, eu sempre tenho perguntas. Eu tinha uma pergunta. Peço desculpa, não estava Diga. aqui a ver o fim. Posso colocar uma pergunta, Roberto? Claro que sim, por favor. Olá, muito bom dia a todos. dia. Os meus parabéns ao Hugo pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. E Obrigado. fazia uma pergunta, mas que envolve várias questões pequenas. Por um lado, era para saber como é que tinham feito a amostragem, porque sei os resultados, mas não sei que tipo de técnicas é que utilizaram. Se o Hugo podia explicar um pouco mais o que é que tinha sido feito. E por outro, gostava de perguntar, tendo em conta que a Madeira é uma zona muito visitada, tem sido investigada por incêndios, e nessa zona do Pico do Arieiro, há uma problemática muito grande com espécies invasoras, queria perguntar qual é que é o impacto que o Hugo detectou, não só desta presença significativa de pessoas e tráfego, mas também, por outro lado,
do aumento de espécies invasoras nestas regiões. Algumas eram naturais e pristinas até há relativamente pouco tempo, e agora a paisagem acaba por ser dominada por genistas e outras espécies invasoras. Claro. Obrigado pelas questões. Toca aí num ponto muito sensível, não é? Que a questão das espécies invasoras. Relativamente à primeira da metodologia, foi a interseção de voo com redes entomológicas. Portanto, nós definimos alguns transetos que pudessem apanhar diferentes tipos de habitats no parque e depois foram mostrados em zonas com presença de flores. Portanto, não foi definida assim uma amostragem muito rigorosa, porque como era um primeiro trabalho e apenas para fazer uma listagem das espécies que estavam presentes, a metodologia não foi rigorosa como se fosse mesmo para outro objetivo mais específico. Mas basicamente foi isso que foi feito. Relativamente à segunda questão, de espécies invasoras e aumento de turistas e na zona do Pico do Arieiro principalmente, é uma temática extremamente sensível. Eu vou dividi-la em dois. A parte do turismo, eu acho que requer mais gestão por parte de quem faz a entrada e saída das pessoas na ilha. A zona do Pico do Arieiro, o problema é que as pessoas chegam em massa com carros alugados e depois não existe espaço para fazer o estacionamento e sobem a zona onde existe vegetação, destruindo muitas vezes espécies nativas e a própria presença das pessoas a fazerem as veredas também tem um impacto na fauna local. Aí eu creio que o problema poderia ser resolvido com mais gestão por parte das entidades responsáveis, limitação talvez do número de pessoas diárias que possam ir a esse local, ou diminuir o tráfego de automóveis que possam entrar nessa zona e pôr autocarros que transportem as pessoas. Creio que aí é uma questão de gestão e que o problema ficava resolvido. Quanto às espécies invasoras, é uma questão muito grave. E realmente os incêndios potencializam a expansão das espécies invasoras. Portanto, nós, quando em 2016 a área do parque ardeu, aquilo que se expandiu mais foi realmente genistas, foi ulex, as acácias, e portanto é um grave problema. Elas têm uma expansão muito grande e muito rápida também. Portanto, isso tem um grande impacto. Eu, por acaso, fiz um transeto ou outro em zonas onde só há presença de espécies invasoras e não existe quase nada em termos de polinizadores. O que encontrei foi apis mellifera, bombos terrestres e em zonas de baixa altitude o bombos ruderatus introduzido. Portanto, não existe grande diversidade de espécies de polinizadores, mas atenção, isto são apenas pequenas observações que eu fui fazendo ao longo do meu trabalho de campo. Não tenho dados que possam mesmo confirmar isso, mas é aquilo que me pareceu. Em outras zonas que o Parque Ecológico já está a fazer a gestão e que já existe um mix, digamos assim, de plantas invasoras que estão a ser controladas com plantação de espécies nativas, a diversidade já aumenta um pouco mais, obviamente, mas também é uma problemática que requer muito investimento, muita mão de obra no terreno. A Ilha da Madeira não é fácil para fazer terreno por causa da orografia, como eu mostrei ali, portanto, o controle de espécies invasoras também é extremamente difícil, mas é algo que tem que ser pensado e tem que ser investido se nós queremos preservar as pequenas bolsas de Lauro e Silva que nós temos na Costa Sul. Não é? Pronto, e depois a questão dos incêndios, obviamente, com as espécies invasoras, os incêndios são com muito maior escala e têm muito maior impacto também para a população humana da ilha. Portanto, isto é uma questão que podemos estar aqui a discutir a manhã toda. Eu toquei assim apenas pequenos pontos que considero mais relevantes. Obrigado, Hugo. Temos muitas perguntas no chat. Algunas eu acho que também já respondiste, mas eu vou pedir se podes, por favor, contestar no chat as pessoas para podermos continuar e ficar nos tempos desta Ok, primeira sessão. certo. Obrigado, Hugo. Am, Vamos a fechar esta primera sesión con una presentación, más una vez, de Silvia Castro, do Flower Lab. Ela já falou um pouco disto, mas vai apresentar o projeto ARCADE, Aligning Referent Collections with Taxonomic Development Efforts for Pollinator Conservation in Portugal. Silvia? Muito obrigada. Sim, achamos que mesmo por fazendo uma apresentação um bocadinho mais curta, achamos que valia a pena apresentar
projeto recentemente financiado e que iniciou em janeiro deste ano, o Arcade. É um projeto internacional financiado no âmbito de um outro projeto europeu chamado Tetris, e que tem como grande objetivo, efetivamente, avançar aquilo que é o nosso conhecimento e o desenvolvimento da taxonomia para que possamos ter coleções de referência de polinizadores, em particular no nosso país. Agora, isto não está a passar, ok. O Arcade conta com uma equipa bastante alargada em Portugal, ou seja, foca-se no território nacional, inclui quer Portugal continental, quer os arquipélagos dos Açores e da Madeira, com equipas nestes vários locais que vocês veem, incluindo desde o norte para o sul, incluindo o Museu de História Natural e de Ciências da Universidade do Porto, aqui o Museu de Ciências da Universidade de Coimbra e a própria coleção do Flower Lab, o Museu de História Natural e de Ciências da Universidade de Lisboa, o TAGIS, Centro de Conservação de Borboletas de Portugal, e depois a Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira com o grupo das coleções dos insetos. E por isso somos uma equipa de 22 pessoas neste momento, incluindo um consultor externo, que é o Marco Borni Facchino, do projeto Tetris, que nos orienta naquilo que é drenar os conhecimentos que nós vamos recolher no Arcade também para uma escala europeia, no âmbito do Tetris. O projeto iniciou-se em janeiro e neste momento está focado fundamentalmente na tarefa 1. Está organizado em 3 grandes tarefas também. Parece que eu gosto o 3 aqui, é um número interessante. A primeira tarefa tem como grande objetivo construir aquilo que é uma base de dados de espécies para os grandes grupos principais de polinizadores em Portugal, nomeadamente as abelhas, os cirfídeos e as borboletas, incluindo pelo menos, incluindo 7 coleções existentes no nosso território. Por isso, estamos na primeira fase, criamos uma base de dados, cada instituição tem a sua base de dados e uniformizamos, estamos num processo de uniformização para que que sejam compatíveis umas com as outras, e estamos na fase de colheita de dados, para que possamos identificar grandes lacunas nas coleções para que elas possam vir a ser uma coleção de referência. Aqui nesta tabela e muito brevemente estão os números das principais coleções incluídas no projeto ao início do projeto. Estes números agora estão a alterar-se. E já tivemos também um workshop onde todos tivemos possibilidade de aprender com um dos membros do projeto, Paulo Borges, sobre terminologia do Darwin Core para que possamos gerir todas as coleções de uma forma que seja compatível. Ao mesmo tempo, queremos ter noção daquilo que são o material existente em território nacional e de que forma é que pode ajudar também nesta construção de um conhecimento coletivo, e estamos a fazer um mapeamento das coleções, ou seja, a sinalizar outras coleções para além destas que estão incluídas no Arcade, a sinalizar coleções que possam existir destes 3 grandes grupos em Portugal, para perceber também a cobertura de espécies ao nível nacional. No que diz respeito à tarefa seguinte, e iniciará apenas no final do ano, temos como grande objetivo, se bem que existem partes que já iniciaram, temos como grande objetivo selecionar 3 das coleções e 3 coleções que sejam de referência efetivamente para melhorar aquilo que é a sua taxonomia, ou seja, validar a taxonomia que tem, assim como expandir a coleção para que contemple organismos de todo o território e possa verdadeiramente funcionar como uma verdadeira coleção de referência. Por último, pretendemos também criar protocolos de boas práticas com 2 vertentes: protocolos de boas práticas sobre a metodologia mais adequada para criar e manter uma coleção de referência, mas também um protocolo de boa prática para promover a indexação das espécies existentes nessas coleções, para que dessa forma fiquem disponíveis em bases de dados que sejam facilmente partilháveis com várias instituições que necessitem dessa informação. Todo este trabalho é extremamente importante
para apoiar tudo o que é investigação ao nível dos polinizadores em Portugal, uma vez que ainda estamos a descobrir muito daquilo que é as espécies que ocorrem no nosso país, a sua distribuição, a sua ecologia, a sua biologia, etc. Mas também para apoiar aquilo que é um programa de monitorização em Portugal que se tenta implementar nos próximos anos. Mostro-vos apenas, porque ainda não temos resultados, mostro-vos apenas algumas fotografias da equipa em várias ações. Relembro a primeira reunião que o grupo de coleções biológicas teve, a reunião que tivemos com o workshop de Darwin Core. Por acaso não, esta foi com o consultor para discutir e apresentar o projeto, visitas entre instituições. Ahm, Temos mãos na massa, as pessoas a trabalharem e identificarem exemplos das coleções e, uma vez mais, mãos na massa, já algumas recolhas também mostrar recolhas no terreno, outras utilização da digitalização dos espécimens, etc. E pronto, e termino para compensar o tempo e Obrigado, disponível para Célia. perguntas. Não apresentei propriamente resultados, por isso. Mas pronto, é um projeto que eu acho que está a correr muito bem também. Está uma vez mais, que há uma abertura das pessoas para trabalharem em conjunto na temática e torna tudo muito mais fácil. Sónia, Das pessoas que nos estão a ver, ora, o projeto já arrancou, já têm uma noção da realidade que encontraram junto das coleções. Às pessoas que nos estão a ver, de que forma é que podem ajudar e ou participar, para contribuir para que este projeto seja efetivamente um sucesso? bem, é uma pergunta que não é fácil. Para os naturalistas, ou para investigadores que tenham as suas próprias coleções, um dos grandes contributos é efetivamente sinalizarem essas coleções. O objetivo não é aceder, pelo menos numa primeira fase, não é aceder a essas coleções. Numa primeira fase é tentar ter ideia de quantas pequenas coleções poderão estar perdidas no território e que podem representar áreas que não estão representadas nas coleções das instituições do projeto. E depois, se essas pessoas estiverem disponíveis em partilhar a informação, aí sim podemos expandir ainda mais e tentar perceber, por exemplo, temos conhecimento de coleções que existem em áreas do território que não estão exploradas, e essas serão uma mais-valia, uma vez que podemos fazer, por exemplo, trocas de materiais, em que podemos enriquecer as coleções dessas pessoas e vice-versa, essas pessoas contribuírem para coleções que existam noutras instituições, para que em vários pontos do país qualquer investigador e qualquer pessoa ligada a programas de monitorização possa aceder a elas e aprender um pouco mais sobre isso e poder avançar naquilo que é o conhecimento científico em várias áreas, como suportar o programa de monitorização. Obrigado, Silvio. Temos uma pergunta por Sheila Alves. Dice, obrigado, Silvia. Saúdo. Desculpa, ainda não tendo resultados, ¿existe alguna previsión de que deberán concluir con las observaciones ya realizadas? Obrigada. Eu depois eu não sei se o Hugo gostaria de complementar alguma coisa ao que eu disse ou se é uma coisa Sim, diferente. eu queria dar ainda também resposta ao que a Sónia perguntou, que acho que é uma pergunta interessante. No que toca efetivamente algumas pessoas podem fazer, e falando aqui para alunos de licenciatura e de mestrado que achem interessante a entomologia, um, uma das maneiras que podem contribuir para melhorar as condições das coleções é apoiar o trabalho que é preciso ser feito, que é um trabalho bastante demoroso, esta parte de catálogo e organização das coleções, que não passa necessariamente pela identificação e uma coisa especializada. Poderem falar com estes museus, que pelo menos os do Arcade, acho que estão abertos a comunicar e a falar com as pessoas que estejam interessadas, a irem participar no trabalho de catálogo e de organização das coleções. Por exemplo, aqui em Coimbra
Temos as borboletas, temos imensas borboletas e o trabalho que temos feito nesta parte do arcade para as borboletas tem sido muito baseado em voluntários de alunos de biologia que têm algum interesse em ir participar na tarefa. E pronto, para os alunos que estiverem a ouvir e tiverem interesse, acho que devem nos demonstrar perante os museus que estão envolvidos neste projeto em particular, para tentar melhorar um bocadinho esse aspecto. Acho que é importante também mencionar isso. É isso mesmo, sim. Posso só adicionar uma coisinha? Claro. Estou um bocado lento. Acho que até mais que isso, por exemplo, há muitos trabalhos que se faz nessa altura da licenciatura, do mestrado, etc., que muitas vezes produzimos relatórios, produzimos pequenos artigos, e um dos grandes passos que tem falhado na contribuição das coleções é mesmo deixar o material público ou deixá-lo em coleções de referência, mesmo que em laboratórios, e mais tarde deixá-lo público a longo prazo. E um dos grandes passos que podemos fazer, e se quiserem contribuir, é exatamente partir para essa parte de deixar material nas coleções e nos repositórios públicos ou nos laboratórios onde fazem, já também com esse modus operandi que podemos ensinar certamente a fazer as etiquetas, a deixar já material que possa ser usado daqui a 100 anos, porque vai ter que ser revisto por quem quer que seja daqui a 100 anos. Isso acontece em qualquer trabalho e é outra forma de ajudar. E na Obrigada, realidade, Tatiana. no projeto Arcade, um dos objetivos que a Silvia mencionou é este tal apoio para as coleções, para o tratamento das coleções e algumas dicas para melhorar as condições das coleções que possam ser depois incluídas em museus no futuro. Exatamente. Assim, rapidamente, resposta à pergunta da Sheila, não é? Bem, a previsão do que deverão concluir com as observações já realizadas. Bem, uma das conclusões é de que efetivamente é preciso haver um investimento naquilo que é a manutenção das coleções biológicas e valorizar a sua importância como pontos de apoio para tudo o que queiramos fazer, quer a nível de investigação, quer a nível de aplicação prática de medidas, uma vez que servem de referência para identificar os organismos. Acho que também vamos poder chegar à conclusão de que temos bastante material e acho que vamos poder contribuir com bastante informação sobre a distribuição das espécies. Acho que vai ser surpreendente a esse nível. É algo que neste momento é completamente desconhecida, a distribuição das espécies em Portugal. Eu creio que para algumas delas vai ser possível aumentar esse conhecimento. E pronto, eu diria que é isso. Não sei se me está a escapar, me está a escapar muita coisa, mas podemos ir conversando também, Sheila, pelo chat. Sim. E, então, mais uma vez, há muitas perguntas no chat, mas podemos continuar a conversa lá, porque vamos aproveitar para fazer uma pausa. E voltamos aqui às 11h30, temos 20 minutos antes da segunda sessão. Muito obrigado a todos os oradores, muito obrigado a todo o público e a las perguntas e discussão que gerou esta primeira sessão.